Calespera, Tecanis, olá galá. Estamos aqui iniciando hoje nossa entrevista com a Arruda, no GregoCast, onde a curiosidade não tem fim. E vamos iniciar, eu sou o Rodrigo, aqui comigo fazendo a entrevista é o Wagner. É isso aí, sou o Wagner, o Arruda ali, pra quem já conhece de algum tempo, é o Arruda, o Wellington. Também tem um lance aí de bailarino, mas aí ele vai explicar depois. E é isso. E o cara tá aí, mergulhador há 16 anos já, né? Tem 3 anos trabalhando já como piloto de ROV, né? Já conheci o homem como pai de pet, hoje ele realmente agora é pai. Vai mostrar também essa experiência que, pô, é algo sensacional, tenho certeza que ele tá se amarrando. E atacando de escritor. Tô sabendo que lançou o livro aí, eu tava lançado também agora aí, e vamos falar mais um pouco. Com a palavra, Arruda. Cara, obrigado. Satisfação enorme aqui de estar com vocês, revê-los primeiramente. E cara, que projeto incrível. Eu tenho certeza que o GregoCast já é um grande sucesso. Show. Vai firme nessa pegada aí. Uma satisfação muito grande estar aqui. E vambora. Vamos para esse bate-papo. É isso aí. Eu tô atacando, né? Atacando de escritor. Por quê? Porque eu tenho certeza que todo mundo tem uma história bacana para contar. Cara, e a minha, eu acho muito bacana. Não, com certeza, pô. Você passou por várias, né? Desfilou em tudo quanto é lugar, né? Sim, eu rodei. E a gente tem a nossa piada de bordo, né? Que é antiga e muito boa e diz muito. Rodei sem óleo também, né? Sem óleo, isso aí, cara. Pô, mas legal. Então, eu vou apresentar pra vocês aqui, ó. Cara, nasceu esse filho aqui, ó. Galera, pra quem não conhece ainda, tá aqui, ó. É isso aí. Avante sempre. Esse aqui já está com uma super dedicatória, tá bom? É de vocês e eu vou explicar para vocês aí o que se trata esse livro. Pô, legal. O primeiro presente da gente aqui do nosso podcast, a gente pretende, os convidados que tiver trazer presente, a gente vai estar deixando aqui, pô. Pô, bacana. Com certeza, a gente vai estar lendo e deixando aqui pra galera sempre estar lembrando. Então é isso. Vou deixar aqui. Eu vou ler, aí da próxima vez que você vier aqui, quando chegar aí às 500 mil cópias, vambora. Ou 1 milhão, se Deus quiser, que Deus te ajude. Quando chegar aí você vai vir aqui para falar como é que está sendo a experiência, como é que foi essa caminhada até chegar lá ao 1 milhão. É isso. A nossa história é engraçada, que parece muito, né? A galera que trabalhou com evento, com dança, você foi... mergulho, ele mergulha, eu mergulho. Então, tipo, eu sempre vi você, cara, um cara assim, diferenciado, dedicado, esforçado. Valeu. Tipo, aprendendo inglês, eu acho que parece, até onde eu sei, parece que foi sozinho, você não fez um curso, foi... Sim. Então, tua parada sempre foi muito assim, se esforçar e sempre incentivou a galera, sempre vi isso. Sim. Quando a gente trabalhava junto, que você, pô, não, tem que estudar, pô, não é só isso, caramba, nunca foi de ficar parado. E conta isso pra gente, como foi? Você começou com dançando ali e tal, de onde você teve esse estalo, um mergulho? Isso, então, antes da dança, um pouquinho, eu fui motoboy, né? Rapaz, eu era conhecido como o cara que trabalhava em 8 lugares. Que isso. E não eram 8, eram 6, na verdade. Então sempre foi rico, né? Não, pô. Cara, o que acontece? O que eu contava pra galera? A moto consome muito. Eu tinha uma motinha velha e manutenção e procurava ali pagar as contas. Eu fui independente muito cedo. Eu morei sozinho a partir dos 17 anos, creio eu. Então tinha as contas, tinha as responsabilidades. Eu conto muito no livro como é que foi ali. O meu primeiro exemplo assim de determinação foi quando eu tinha 8 anos de idade. Não sei se vocês vão lembrar, tinha um minigame 28 em 1, que era da cobrinha, o Tetris. Você ia montando também. 28 em 1. Pedi ao meu pai, ele não teve dinheiro. Eu tinha 8 anos de idade, eu lembro disso até hoje. Eu falei, mas eu vou ter o minigame. Eu corri pra feira. Cheguei lá, qual é, tio? Qual é? Cheguei pro feirante, deixa eu vender seus limão aí, se eu vender bem. Pô, me dá um dinheirinho aí, pô, quero comprar um minigame. O coroa olhou pra mim assim, pega aí, vai lá. Aí eu saía, 4 sacos de limão, 2 em cada mão. Alô tio, é o limão, é mais barato na minha mão.
Aí nego comprava. Achava eu engraçadinha, eu tinha cabelo, tinha os cabelinhos preto assim, eles passavam a mão, vai lá garoto. Aí eu achava que a galera tava me abençoando. Então essa determinação, essa guerreiragem vem desde muito novo. Show, legal. Adolescência, entrega de moto, motoboy. Fui ali. Só que, pô, de motoboy, cara, é uma profissão muito digna. O cara é guerreiro que tá ali provendo a sua família em cima de uma moto. Sim. Eu não tinha família, assim, não tinha conta, mas nenhum dependente, mas eu tinha minhas contas, minhas responsabilidades. E eu achava difícil. E é um risco também, né, cara? Esse tempo todo em cima da Já moto. caí. Já sofri 2 quedas de moto que quase ceifou a minha vida. Aí, Mas graças a Deus, É Papai do por isso Céu sempre... E a transição, assim, eu queria algo mais. Eu sempre acreditei que todos nós, a gente pode mais. A gente pode mais. Então é só se doar mais, buscar mais, querer mais, pedir mais a Deus. Clama e lhe será concedido. As pessoas, às vezes, ela não sabe nem o que ela quer. Então, na minha adolescência, eu fui atrás de clareza. Eu busquei, eu falei, pô, cara, essa vida, eu queria mais alguma coisa. Eu ficava incomodado. Eu tive independência muito cedo, mas a responsabilidade vem muito cedo também. Pro jovem aí, você quer ser independente cedo, saiba que a responsabilidade também vem cedo. Então eu, na ponta da areia, eu conheci um amigo chamado Rodrigo também. Rodrigo Caveirinha Cotonete. Ele sabia da minha guerreiragem, da minha correria. Ele já era mergulhador. Eu perguntei a ele, pô, cara, eu não sei nem nadar direito. Como é que eu vou ser mergulhador? Como é que faz? Ele, irmão, pelo que eu te conheço, essa frase deu um start, deu uma virada de chave na minha vida. Ele falou assim, cara, pelo que eu te conheço, cara, tu vai tirar isso de letra. Cai pra dentro que você consegue. E ele falou a frase que realmente me impulsionou. Eu boto fé em você. Às vezes tudo que a gente precisa é alguém botar fé na gente. Acreditar. Isso Por isso que eu tenho essa pegada. Não é motivacional, né? Eu procuro não falar isso. Eu digo que eu não sou coach. Eu não sou professor, não sou nada. Eu sou apenas uma pessoa que comeu pão que o diabo amassou na vida. Pô, já tomei porrada, já sofri. Então, superei, persisti, segui avante sempre, independente das circunstâncias na minha vida. E hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo devagarzinho mandar o meu recado, atingir pessoas. E estou aqui num dos podcasts que promete ser um sucesso. E é isso, as coisas vão acontecendo. Sim. Mas assim, desculpa, Sim, não pode falar? Sim, vai. Eu queria entender, você falou que estava na feira, depois você foi pro motoboy. E a dança? E como é que foi essa parte aí que você... Sim. A gente se encontrou nesse pedaço, mas assim, como é que foi essa transição da entrega, da dança, do motoboy, ali de fazer a entrega, e ir pra dança? Qual foi essa... Foi nessa onde que deu hora, esse estalo? motoboy, Como é que dança, mergulho? Foi mais ou menos. Então, gente, detalhadamente todos esses temas abordados tem ali no livro, tá? Quer saber? Mas foi. Não, mas Dá só um spoiler, aqui é o nosso pedacinho. bate-papo. Aqui é o nosso bate-papo. Então, a dança, eu sempre tirei um tempinho pra fazer alguma coisa de divertido, gostava de boate, gostava de sair. E eu era considerado um cara com remeleixo, assim, eu era diferenciado. Eu tinha uma coisa assim, eu achava até que eu era baiano, pô. E quando surgiu, foi em 99, começou o lance da lamberóbica. Para os mais jovens, o que vocês conhecem como zumba hoje em dia, na nossa época, Rodrigo foi dançarino, Wagner foi dançarino, na nossa época era lamba aeróbica. Então, a gente ia, surgiu os grupos, mestre Fabian Costa, inclusive eu abordo isso no livro, e ele faleceu, não tem muito tempo também. Sabia. O mestre Fabian Costa faleceu. Eu faço uma pequena homenagem, uma singela homenagem a ele, no livro, e teve a companhia de Jimmy e Fabrício. Então eu acompanhava esses caras, ia onde eles estavam e ficava dançando embaixo. Cara, por me destacar dançando como tipo um aluno deles, eu fui convidado a ser dançarino. Eles falaram, se eu não me engano, foi a Leandra ou algum dos dançarinos que chegou assim, pô, esse maluco aí
Era eu e Cadu. Era Jimmy e Fabrício no palco e Cadu e o Wellington no chão. Eles abalavam lá e a gente abalava no chão. E onde a gente ia, a gente meio que se destacava assim na dança. Legal. E recebemos o convite. Eles nos convidaram. Aí fizemos, não foi teste, foi um ensaio. Participamos de um ensaio. Depois desse ensaio a gente fez parte da companhia de lamberóbica Jimmy e Fabrício. Show, explicado. E aí, você quando virou mergulhador ainda estava dançando? Não. Já tinha parado de O mergulho foi depois da dança. Mas não, você parou com a dança e começou a fazer outra coisa? Eu comecei com a dança, trabalhei com a dança, era muito bom. Eu dava aula cheguei a dar aula em 14 academias, em Niterói e São Gonçalo. Assim, a vida de professor, gente, é sofrida. Dava pra se divertir, dava pra pagar as contas, mas Era pouquinho, né? era pouco. algo- Era pouco. Mas pra idade. Mas pra idade tava ótimo. Tava bom. O prêmio recebido era mais do que suficiente, que a gente sabe muito bem qual é. Não sei de nada. Também não. Tá bom. Mas é isso, aí saiu. Em qual momento você parou com dança? Eu parei com dança e fui trabalhar no Bingo Icaraí. Eita. Eu dava aula ainda na Academia Ipom, no Bem Marketing, e fui trabalhar no Bingo Icaraí. Para complementar a renda, queria um trabalho de carteira assinada e tal. Trabalhei ali uns 2 nessa anos. fase. Não, tem que ter um trabalho de carteira. tem que Mãe ter. e pai sempre cobra isso. Tem que ter carteira assinada. E eu trabalhei ali uns 2 anos Uhum. e veio logo após a ideia de Mergulho. ser o mergulho. Sim. Depois do Bingo Icaraí. E aí você entrou. Dentre dança, motoboy, bingo e Icaraí, eu fiquei de motoboy e bingo e Icaraí ali ainda. Uhum. Trabalhava de dia lá e de noite em outro lugar. Por isso que eu era conhecido como tinha 8 empregos, mas não eram 6. Porque eu entregava quentinha nos finais de semana. Trabalhei no Curumim da Mineira, trabalhei no Habib's, trabalhei no Bob's de São Francisco, trabalhei no bingo. Aí outra coisa que eu também sei, então foi daí que você aprendeu essa culinária ruda que você lançou. Exato. Rapaz, Exato. eu lembro disso, hein? Eu O sou dessa gosto pela culinária veio do bingo. Eu fui copeiro, só lavava copo. Aí ficava ajudando, ficava vendo o cozinheiro e o auxiliar no perrengue. Uhum. Eu ia lá, metia a mão, cortava salada, fazia tudo. Eu sempre fui muito proativo. Proativo. E conseguia ajudar os caras se amarraram. Ó, sai da copa. Me puxou pra cozinha. Ali eu consegui desenvolver algum talento ali pra culinária. Maneiro. Daí que veio culinária ruda. Isso aí, eu lembro dessa época, pô. Vendia muito bem. E Então, logo após, Ponta da Areia, amizade ali, fiz amizade com uma galera. Ponta da Areia, de passeio na Ponta da Areia, conheci o Rodrigo. Ele era mergulhador e o que eu faço? Igor também. Igor foi um cara que investiu em mim ali, dando conselho, falando, pô, cara, cai pra dentro, eu sei que você é guerreiro. Todo mundo tinha essa imagem em mim e eu gosto. Pô, você é muito guerreiro, cara, cai pra dentro que você consegue. E falou que eu vou conseguir, meu irmão. Botei na cabeça, pum, assim, eu conseguia. você tem alguém já acreditando, porque você mesmo não vai exato. acreditar, hein? Lá você, depois que decidiu fazer o curso de mergulho, como é que foi esse momento lá de quando chegar e ver que respirar debaixo d'água não é nada igual do que você está acostumado, esse ambiente inóspito que é o mergulho? Como é que foi? Como é que você sentiu? Como é que foi essas dificuldades lá na parte de estar debaixo d'água e ter que fazer as coisas, pensar, raciocinar, Sim, bater? já trabalhando? Não, tô falando no curso. No curso. Que é onde você começa a virar a Sim, chave, onde faz sim. a transição, pegar lá o Juninho, ficar lá com o Juninho brincando. Sim. Como é que foi essa parte? Exato. Como eu disse, eu não sabia nem nadar direito. Só que eu botei na cabeça, não importa, eu vou fazer. Porque eu via, né? Depois fui na Ponta da Areia, vi os caras trabalhando, eu vi, nossa, essa roupa de borracha boia. Eu coloquei essa âncora psicológica em mim para vencer, porque é assim que as pessoas desistem. Primeiro elas pensam, elas imaginam um obstáculo. E aquele obstáculo cresce e elas deixam de fazer, deixam de ir atrás dos seus sonhos. Eu imediatamente, sem saber que se tratava disso, uma âncora psicológica, eu pensei nisso. Não, essa roupa de borracha boia. Hoje em dia eu sei, eu estudo, né? Eu falei, não, beleza, Ela fui. ajuda. Ajuda. Mas não é assim. Mas você não sabia nadar nada? Eu não sabia nadar não, cara. Na água, te botou na água, tu ia afundar? Não, na piscina, eu frequentava muito o Clube de Regatas Icaraí. Sim. Que meu pai era porteiro lá, que foi a gerente, depois de uma situação que vocês não podem nem imaginar.
Tá no livro, fala. Tá no livro. Eu frequentava o clube. Eu ficava, eu largava a borda da piscina, fazia assim, me batia e voltava. Se me soltasse, eu afundava igual uma pedra. Mas eu criei isso na minha cabeça. Fui pro curso, cheguei lá, a piscina era pequena, a bordinha de um lado para outro ali era pertinho. Opa, me dei bem. Não dá pra morrer. E eu meio que começava, do meu jeito eu ia fazendo. A primeira parte do treinamento é todo sem roupa, sem nada, na apneia. Eu aprendi isso tudo lá. Não era nada daquilo que eu imaginava. Nunca era. Bebi bastante água, tá bom? No início. E o professor Marta, eu fiz o curso na Divers University, lá de Santos. Um abraço aí pro Marta e pro Renato Cabeção. Inclusive eu faço uma singela homenagem a ele no livro. Pô, vou querer homenagem também. Aquele cabeção dele, Homenagem a todo mundo. aquele cabeção dele não é só grande, é porque o cara é um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Foi um cara que me impulsionou, me incentivou e me impulsionou bastante. E eu, me identifiquei, recebi muitos conselhos dele que foi muito importante para mim. Então, chegando lá, passei por toda a dificuldade, toda a surpresa. Caraca, isso que é um mergulho? Caraca, que é isso? Na hora de respirar na valvulinha, água. Boca, Meu Deus do céu. Mas graças a Deus, objetivei, tive dificuldade, perseverei. Cara, quem persevera alcança. E como é que... Agora, vamos pra outra parte. Calma aí. Vou fazer a pergunta, senão eu apanho. Assim, quando você, terminou o curso de mergulho, como é que foi essa já que você está explicando pra gente como é que foi essa, de transição em transição, Sim. Como é que foi essa transição de você acabar o curso de mergulho, começou a entender o que era o mergulho, começou a entender o que era o mercado, começou a aprender o que era o mercado, apesar de você já ter um contato com o pessoal ali na ponta da areia. Como é que foi essa parte de acabar o curso de mergulho e ir pro primeiro emprego, pro primeiro mergulho em si, pro primeiro trabalho, pro primeira parte que você foi ganhar dinheiro? Sim. Então, não tem como eu demonstrar o valor das minhas vitórias sem contextualizar com cada dificuldade. Eu fui para Santos com dinheiro só para dar entrada no curso. Que eu não tinha o dinheiro todo do curso, eu vendia a minha moto e eu não tinha o dinheiro total para pagar o curso, estadia e alimentação. Então eu fui só com a entrada. Eu dei a entrada, conversei com o Renato, falei para ele sobre a minha dificuldade, ele confiou em mim e ao final do curso eu terminaria de concluir o curso. Consegui esse crédito. No final do curso eu não tinha dinheiro para pagar a estadia, não tinha dinheiro para comer e não tinha dinheiro para pagar o curso. Eu concluí o curso, mas o meu certificado ficou preso lá. E eu vim embora. Eu, ganhei, mas não levei. Eu tirei uma foto assim que eu me emocionei muito, tremi igual a vara verde com o certificado aqui. Fizeram a foto, mas ficou lá. Corri para a Ponta da Areia. Fui lá, comecei a fazer contato. Consegui meu primeiro freelance na Golfmar. A empresa que eu sou muito agradecido, a Luciana Haroldo. Haroldo. Gente da melhor qualidade. Beleza, foram 5 dias ou uma semana de freelance e acabou. Aí eu cheguei em Haroldo, falei, Haroldo, tô precisando trabalhar, Haroldo, meu certificado, eu tô devendo lá o curso, preciso pegar e tal. Aí a Luciana falou, pai, não tem como contratar ninguém, a empresa não tem dinheiro, estamos com poucos trabalhos, agora não tem como, não é o momento. E eu falei, caramba, persisti em Haroldo. Haroldo, vê aí, Haroldo, o que você pode fazer? Haroldo, é o seguinte, me dá o almoço e a passagem, que eu preciso da experiência para eu buscar um outro lugar para trabalhar. Aí eu acho, Haroldo era só coração, eu acho que eu sensibilizei ele. E outra coisa, eu não vi aquilo como forma de humilhação. Eu quero só uma janela ou uma porta. Ali eu ia aprender a profissão, demonstrar o meu valor, correr atrás. Se talvez eu não conseguisse ali, pelo menos eu já teria no livro ou nas folhas que eu tinha para anotar os mergulhos, já teria uma experiência a mais para correr atrás de outro lugar. Então, às vezes, as pessoas não veem tudo como humilhação. Se tiver que começar por baixo, passo de bebê em direção ao meu objetivo. Eu falei para ele, Haroldo, me dá a passagem ao almoço aí, pelo menos que eu preciso trabalhar, eu quero pegar essa experiência, pelo menos mais uma semana, 10 dias, quanto tempo for.
Haroldo foi, chegou lá. Ele era esporrento, eu falei assim, ó, deixa o meu bailarino aí. Foi a frase que ele sacramentou, acabou, o cara é da casa. Trabalhei, fui trabalhando, final de semana ele me dava um dinheirinho e tal. Chegou depois de uns 20 dias trabalhando, de muito trabalho, Luciana chegou, vem cá meu filho, mais do que merecido, vai lá buscar seu certificado. Porra, maneiro. Eu vazei mesmo. Dali eu fui pra rodoviária, parti pra Santos, fui lá na... Eu acho que era Casa do Mergulhador. Não, Casa do Mergulhador não. Tava em outro... Casa do Mergulhador, que era R$25 a diária. Já cheguei lá de noite, já cheguei, dormi. De manhã eu fui pra Divers. Pô, dinheiro na mão, certificado na outra. Eu voltei com um sorriso aqui. Assim, isso aí que você tá falando, o que eu vejo assim, cada um tem uma oportunidade, cada um é cada um, e nem sempre a vida leva as pessoas para o caminho que são mais fáceis, né? Muitas pessoas que eu vi, apesar de na época eu também não concordava, mas hoje em dia eu entendo que assim, uns que não conhecem ninguém, que fizeram o curso de mergulho, que daqui a pouco o curso te joga no mercado, que te joga no mundão, e você não conhece ninguém, cada um vai pra guerra com a arma que tem. Sim. Na sua arma você teve um contato na ponta da areia, você teve contato com o seu Haroldo, então você conseguiu falar isso. Eu não vejo como humilhação. Eu vejo que você foi pra guerra com a arma que você tinha. Claro. O contato que você tinha foi o que você falou e foi aonde que você conseguiu chegar, Sim. conseguiu fazer o seu objetivo, que era pegar o curso. Mas o que eu vejo, que também eu via acontecer e eu ficava assim, será que é isso? Será? Porque nem todo mundo tem a mesma oportunidade de conhecer uma pessoa. Tem gente que já sai do curso e é empregado no offshore. Porque até mesmo porque rola isso, as empresas pedem experiência. Mas você saiu agora... Como é que você vai apresentar a experiência? Não, mas isso que a gente fala direto. A gente estava falando isso no outro dia. Pra você pegar um serviço, ele já pede. Não, tem que ser mergulhador com experiência e tal. Mas e aí? Quem sabe? Então nunca vai ter, porque se ficar assim vai fechar, vai fundo não. Assim, as empresas offshore pedem experiência, sendo que a quantidade de empresas offshore que tem são poucas, e pedem experiência para o mergulhador. Como é que eles vão ter experiência de offshore se a própria offshore não dá essa experiência? Se quer o mergulhador com experiência. E é um ciclo que é complicado de você conseguir, né? Aí imagina, você é jovem, você está buscando se qualificar, está buscando entrar no mercado. Os treinamentos são caríssimos, cara. Os treinamentos tem... Pô, o curso hoje em dia eu nem sei quanto tá quase 5 pau, meu irmão. Isso aí. Pô, como é que um jovem ali, o cara não tem nem trabalho, às vezes, vai bancar isso? Às vezes dá o jeito, arruma o dinheiro, como foi o meu caso, vendia moto. Se eu não desse certo no mergulho e tal, eu tava sem moto. Só que, de repente, o grego sabe, não sei, tem um conto de um general, quando eles iam conquistar, eles iam de barco. Eles queimavam os barcos. Para não ter retorno. Para não ter retorno. Napoleão. Eu queimei minha moto. Foi Napoleão? Tem uma história dessa que é Napoleão, que ele fala que... Não que tem, é vencer ou vencer, cara. Que ele fala que chegou numa batalha que era muito mais o inimigo do que eles. Aí o Napoleão colocou eles de costa para o mar e falaram, ou vocês lutam, sim, ou vocês morrem. A única opção que eles tinham era lutar. Ninguém quer morrer, meu. Então a gente vai lutar. Eu queimei a motinha. Tinha uma titãzinha verde, minha perereca. Chamava de perereca que... E você também chegou a fazer algum embarque como mergulhador fundo? Fundo, então. Eu fiz 3 saturações. 3 saturações. Eu ia trazer o meu livro de mergulho. Pô, maneiro, tem anotado. Na próxima. Grava, com certeza. Escreve aí no seu papelzinho para na próxima trazer assim. E assim. Pô, legal. E essa parte aí? Você foi, depois voltou, gostou da experiência? Não, a experiência do mergulho fundo é única. Inclusive foi quando eu recebi... Então eu fiquei na Golfimar 5 anos e meio. Fui supervisor na Golfimar. Pô, legal.
fui supervisor na Golfmar, eu tive a oportunidade de pegar na mão de uma galera, assim como pegaram na minha. Quem pegou na minha mão foi Carlão e Denis. Carlão e Denis. Denis é das antigas da Golfmar. Pegaram na minha mão e falaram, isso aqui é um mergulho. É frio, escuro e perigoso. Eu vou falar para os jovens aí, para a galera que tem o sonho de ser mergulhador, coloca isso na sua cabeça. Primeiro, é frio, escuro e perigoso, mas vale a pena. Vale a pena, porque depois da Baía de Guanabara tem offshore. Cara, chegou no offshore, meu amigo, você enxerga 100 metros de distância. Então, foi bacana demais. Aí, eu recebi a ligação após 5 anos de empresa. Eu recebi a ligação com a voz marcante do Janjão. Coronel Wellington Arruda, tá preparado para vir pro saturado? Porque era assim, a empresa monitorava a galera, quem tinha tempo de mergulho, e escolhia. Aí o Igor me indicou também, o Igor me ajudou nessa indicação, e me indicou, tem uma rua, tem um maluco bom na Golfmar lá, o moleque é guerreiro. Você já falava inglês nessa época aí? Falava inglês. Comecei a falar inglês. Começou devido ao serviço? Devido ao serviço. E você começou... Aí, Grego, não sei se você viveu isso, porque o Grego, gente, é um cara internacional. O apelido dele não é Grego à toa. Não sei se você viveu isso. Eu busquei o curso de inglês porque eu fazia muito trabalho nos estaleiros. E os navios são gringos. Os clientes dos estaleiros são gringos. E eu adorava tentar me comunicar. Hey, the book is on the table. Eu ia ali falando pros caras. Oh, diving team. I'm diver. Aí começava a me comunicar com os caras. Então eu falei, não, eu vou falar essa parada. Pode falar essa porra. Eu tô numa missão aí de tentar não xingar. Eu vou falar essa porra. Eu botei, cara, quando eu boto na cabeça, eu dou o meu melhor pra conseguir, o Wagner. Não, isso eu já percebi de você. Então eu fui lá. O chefe falou, pode falar. Eu falei, eu vou falar essa porra. Eu pedi ajuda à empresa pra conseguir pagar um curso de inglês. Eu fui logo, porque tudo que eu quero fazer, eu procuro fazer da melhor forma, eu quero fazer bem feito. Então eu busquei o WhatsApp. O WhatsApp na época era o curso mais top que tinha e tal. Eu falei, não, eu quero o WhatsApp, eu vou no WhatsApp. O salário de um mergulhador, eu não era supervisor ainda, era razoável, mas eu pagava muita conta. Então eu corri atrás do WhatsApp, fui lá, me matriculei. Não recebi ajuda nenhuma, fui lá e me matriculei, meu. Comecei o curso de inglês, sentava na praça lá, depois do trabalho, sentava na praça ali do Rink. Eu lembro, pô. E ficava. Não, eu não lembro dessa praça do Rink, eu lembro a gente lá trabalhando, tu pegava lá seu fonezinho, botava lá o fonezinho, ficava lá no cantinho lá. Ficava. O que você tá fazendo aí? Não, tô aqui estudando, tô aqui. Ficava lá no canto dele, lá igual um totoca, igual um dodói. Aí quando a gente quer melhorar, quer buscar algo melhor, quer um diferencial, aí o inimigo, né? A maioria das vezes os inimigos são pessoas ou pessoas que estão do seu lado. Me desanimavam, tentavam me sabotar. Aí vai ficar cheirando o rabo dos gringos, né? Eu sei que cara, sofria bullying. E na Praça do Rink, inclusive eu tenho um relato ali no livro que... Mas isso me impulsionou. Quanto mais, cara... Você é muito religioso, cara? Eu vi você falando umas coisas aí, o inimigo e tal, coisa mais... Então, deixa eu concluir essa. Eu estava sentado na pracinha, esse é um caso que me marcou bastante, mas que me impulsionou. O que te marca, o que te fere, se você usar isso como trampolim, cara, e vai em direção... É disso que se trata o meu livro. Avante sempre. Tentaram me desanimar, você vai ficar para trás, vai ficar falando sozinho. Porque eu vou seguir. Eu não vou, não é a sua incompetência, a sua inveja que vai me impedir de realizar meus sonhos. Então eu passei por essas situações quando eu quis falar inglês para melhorar, para buscar algo melhor, que não deixei me parar. Continuei persistindo no curso, no treinamento, aprendi ali. Com 1 ano eu tive a oportunidade de fazer um relatório, um trabalho milionário que a empresa fez para o Mauá. Faz o relatório. Cara, com 1 ano de inglês, não, vambora. Googlezinho ajudando, relatório, traduz daqui, traduz dali. Pum, tá pronto. Patroa, Mauá, gringos. Tá ok, o relatório tá top. Yeah, the report is amazing. Aceito. Então depois disso aí saí do curso de inglês. Por quê? E fui pra internet. Fui pro YouTube.
As pessoas não têm noção do quão poderoso, quanta ferramenta poderosa você tem absolutamente de graça. De graça. Passar aqui, ó, horas e horas aqui no Instagram, não sei o que. TikTok. Porra, nego passa. Pô, eu quero ver dedicar uma hora ali, pô. Eu tô nessa. Tô levando uma surra nisso aí, nessa guerra. Quebra o ciclo. Não, né? Mas não é que quebrar o ciclo, não. Meu problema é que eu nunca tive Instagram. Não é que... Continua assim. Não é que eu tive e tirei, não. Eu nunca tive. Aí agora as forças. Mas você As forças. Não, eu nunca. É uma ferramenta. Tipo assim, Sim. Não recrimino quem usa como ferramenta. Quem sou eu pra falar? Muita Sim. gente tá vivendo do Instagram, tá ganhando dinheiro, tá Sim. trabalhando, tá fazendo um montão de coisa. Mas eu nunca tive vontade em si de ter o Sim. Instagram. Nunca tive nem Instagram, nem TikTok. E agora a gente tá nessa atmosfera, né? Nessa parte. Então eu tô como é que fala? Eu não vou nem falar que eu tô aprendendo, que eu ainda não tô aprendendo nada. Eu tô me familiarizando, que eu pego o Instagram ainda, pra eu ver um vídeo, eu levo uma surra Você já é mais das antigas já, Grego. Você já é considerado um cara das antigas. Vai, fala. A gente Você mais novo, não, você. Mas novo, Cheio de cabelo, pô. Cabelo branco, outro tá faltando tempo. Eu tô sem, meu Aí, Thiago. Enfim, Matheus que sabe da vida dele. Você perguntou do... Matheus, um abração pra você, amigão. O cara que corta meu cabelo aqui. 100%. Corta. Só corta. Aí, depois vai ser você. Olha aqui, ó, só corta. Sai pra lá. Bota a mão no outro, senão cai. Inveja é foda. Você perguntou do espiritual? É, religião, cara. Tô assistindo o quê? Então, cara, hoje em dia eu não me considero muito religioso. Mas eu acredito que o acesso ao Criador, a Deus, é direto, cara. É direto. A melhor forma é você e Ele. Então eu não utilizo hoje em dia intermédio de igreja nenhuma, de religião nenhuma. Eu me alimento da palavra de Deus todo santo dia. Todo santo dia eu faço meu devocional. Eu me tranquei no meu quarto e eu aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu acredito que depende de você. O que você quer? O que o seu coração quer? O que a sua cabeça te diz? Vai para a igreja? Sim, pode ir. É maravilhoso. Eu acho que é um ambiente que todo mundo está buscando algo de bom. Sim. Mas eu tenho essa concepção que a salvação é individual e o intermédio, você não precisa de intermédio. Eu converso com Deus todo santo dia, eu oro todo santo dia. Peça, clame, e lhe será concedido. Eu acredito nisso. E hoje, espiritualmente falando, eu me encontro vivendo um sonho. Eu estou vivendo um sonho. Eu escrevi no livro Os 5 Campos da Vida, que eu foquei. Eu passei por uma mudança muito grande. Uma metanoia, uma mudança profunda, de dentro para fora. E eu estou vivendo um sonho nos 5 campos da vida que eu considero mais importantes. Quais são? Espiritual, familiar, psicológico, cabeça. Cara, eu posso dar uma destrinchada em cada um. Físico e financeiro. Se a pessoa está vivendo um inferno astral, primeiro de tudo, se aproxima de Deus. Acredita, tenha fé, acredita em alguma coisa. Tenha fé em alguma coisa, tenha fé que vai melhorar, tenha fé que vai mudar. Eu acredito que vai dar certo, eu já me ferrei até por isso, mas eu acredito que vai dar certo até o fim. Eu acredito, eu vou fazer isso, vai dar certo. Vai dar certo e ninguém vai tirar da minha cabeça. E se você se dedicar e não deu certo, é porque não era para ser. Pode acontecer, mas você aprendeu. Isso. Você pegou os códigos. Hoje em dia eu não perco, eu só aprendo. Assim, eu tenho uma coisa que eu vi, né? Já há um tempo já, mas eu tento falar para todo mundo isso. É a parte do que o Michael Jordan, ele fala. Ele acertou várias cestas, né? No final dos jogos. Ele foi 6 vezes, se eu não me engano, foi 6 vezes campeão da NBA. Aí as pessoas falam para ele, pô, você deu sorte, né? Aí ele vira e fala, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Cara, é incrível, é incrível. Você falou Michael Jordan, tem lá quando você faz o negócio do Instagram, a bio, qual a sua música preferida?
A minha música preferida é do R. Kelly, I Believe I Can Fly. Eu acredito realmente. Cara, acredite e você vai voar. I believe I can fly. E uma das coisas que me motivaram e me mudaram é um vídeo do Michael Jordan, onde o cara, ele pula. Corta não, bota no... Quando ele fala isso, bota lá na trilha sonora. Sim. Essa é demais. Essa me funcionou. E o vídeo, você falou do Michael Jordan. O vídeo do Michael Jordan, o cara, com essa música, ele pula. Cara, ele anda no ar e essa música tocando, câmera lenta. I believe I can... Foi na minha transição ali de motoboy pra... E eu olhava, caraca, eu falava, olhava ele voando aquela cara? música. Eu já tava com alguns objetivos traçados, só que objetivos distantes. Por exemplo, meu sonho era ter uma moto Falcon. Meu sonho, sonhos que se realizam. Cara, transforme seu sonho num objetivo. Eu peguei o jornal, a moto gigante, eu colei em frente à minha parede. Todo santo dia eu abri o olho. Eu vou comprar essa moto. Eu vou comprar essa moto. Eu vou comprar. Aí junta, guarda, vende almoço pra comer na janta. Pô, em 5 meses eu tava com a moto. Quase zerada, semi-nova. 5 meses. Mas trabalhei muito. Por isso que eu tinha 8. Trabalhava em 8 lugares. Que na verdade era 6. Eram 6, entendeu? Show, cara. Do espiritual que você queria, que você perguntou, quais são os campos? Você quer que eu dê uma falada aqui? Você que sabe. Eu fiz o quê? Para contextualizar, mesmo já embarcando bastante, mesmo já trabalhando muito, a vida já tomando um rumo legal, eu faltava alguma coisa. Ainda cometia bastante erros. Inclusive eu falo de muitos erros cometidos aqui nesse livro. Cara, o livro está edificante. Não perde não, galera, porque tá muito bacana. Faltava alguma coisa. Por exemplo, com a minha... Quer falar? Quer perguntar? Não, assim... Não, termina de que depois eu faço a pergunta. Com a minha cônjuge, por exemplo. A pessoa que estava do meu lado ali o tempo todo me dando apoio. Eu percebia que eu não tinha umas atitudes tão boas, tão legais. A metanoia se trata disso. Você olhar para dentro de você, cara. Reconhece seus erros. Pede perdão. Libera perdão. Confessa com a sua boca. Pô, eu preciso melhorar. Pô, isso aqui eu tô errado, desculpa. Pedir desculpa. Olhar no olho e pedir desculpa é a atitude mais nobre que um homem pode ter. Então, olha no olho, pede desculpa. Eu olhei para dentro de mim e falei, eu vou mudar. Eu vou querer. Eu vou fazer meu relacionamento dar certo. Meu relacionamento deslanchar. Então, eu olhei para dentro de mim e foquei no espiritual. No campo espiritual, se aproxima de Deus, se aproxima da sua fé. O que você tem fé? Eu acredito que Deus ele tá é o objetivo primário em todas as religiões. Então, tenha fé na sua religião, tenha fé em Deus. Se aproxima do Criador e pede, clama. O que você quer? Tenha clareza. Primeiro de tudo eu pedi clareza. Meu Deus, eu quero clareza, eu quero pensar direito, eu quero raciocinar bem, eu quero fazer boas escolhas. E me foi concedido, é incrível. É incrível. Assim, no espiritual eu fiz isso. O que eu entendi também, pegando só um gancho disso aí que você está falando, é assim, é que há um tempo atrás eu percebi, eu li um livro, se eu não me engano, acho que foi do Leandro Carnal. Eu vi que tudo que eu pedia, tudo que eu desejava, eu tinha. Mas era assim, eu era simples. Eu pensava pequeno, eu quero uma bicicleta, eu consegui uma bicicleta. Eu quero eu quero aprender outro idioma, eu fui lá e aprendi. Eu quero, vou aprender outro. Aí eu fui lá, aprendi. Eu quero viajar, eu fui lá e fiz. Aí, que top. Não mas assim, eram coisas simples de garoto pobre, igual você. Sim. Eu queria ter uma moto. Não foi muito diferente. Mas depois eu percebi, eu falei. Depois de um tempo já, né? Que eu já estava já um pouco mais velho, eu fui entender por que eu não posso tocar no céu, igual você falou. Claro, mais. Qual é o motivo? Por que a gente pode mais. Todo mundo pode. Por que eu não posso? Agora sim,
aproveitando esse gancho, aproveitando esse gancho aí do avante sempre, o conceito do avante sempre, tem alguma relação, essa parte do avante sempre, com uma pessoa específica? Ou como assim, com alguma filosofia de persistência e superação que conecta você com essa figura? Tem alguém que te espelha, que você olhou assim e falou, pô, eu quero chegar tão longe quanto essa pessoa, ou eu quero ser tanto quanto essa pessoa, ou eu quero fazer tanto quanto essa pessoa, eu quero somar na vida de certas pessoas tanto quanto essa pessoa? Então, existe uma coisa chamada modelagem. Você pode modelar a pessoa. Pô, o que aquela pessoa fez para alcançar aquilo ali? O que a pessoa fez? Eu tinha em mente, eu ser alguém. Não tem uma pessoa específica que eu falei, não, eu queria ser igual a essa pessoa, mas eu quero prosperidade. Eu quero ter minhas coisas. E é muito justo. Sim, eu posso ter minha casa, meu carro, o que eu quiser. Basta eu batalhar para quê? Para ter. Quando eu comecei a estudar a palavra, quem acha que Bíblia é chato, né? Eu comecei a estudar a palavra só pelo fator histórico, a criação do mundo. E como eu queria prosperar, já me veio na cabeça, pô, quem é o cara mais sinistro e mais foda da Bíblia? Foda. botar esse palavrão e a Bíblia nessa mesma frase. E o cara, Salomão, o cara foi o cara mais rico que existiu no mundo. Mas ele não pediu riqueza. Primeira coisa que ele pediu foi sabedoria. Imagina, Deus falava, você escolhe o que você quiser. E eu achava isso fascinante. Por isso, aí eu falei, caramba, não, então o dinheiro, a riqueza isso aí é o fim, não é o meio. É a consequência dos seus atos, é a consequência das sementes que você vai plantar. Então eu comecei só me aproximar do Criador e focar em outras coisas. Então eu comecei a prosperar, eu comecei a embarcar fora, eu comecei a ter muito trabalho de papagaio, de tradutor. Isso aí. E quando ele começou essa pergunta, eu tava com uma outra pergunta aqui, que é exatamente ao contrário disso. Que, pô, a galera que tá chegando agora, né, e vê onde você chegou, a galera que te conheceu lá, fala, caraca, se ele chegou e você poder lançar um livro, não é passo a passo, mas fala, pô, eu consigo fazer isso. E a galera vê que, pô, então eu também consigo. E isso aí também funciona a galera também a estudar e a conseguir chegar, entender. Que é dedicar, né? Se dedicar e buscar. É muito legal isso também, essa parte também, de não só você ter se espelhado em alguém, mas hoje você também já tá podendo olhar para trás e alguém tá se espelhando em você. Tá? Pensou nisso? Isso é bacana. Eu acho que eu já falei isso. Eu não sou coach. Não, falei no bastidor, né? Eu não sou coach. Eu não sou... Quem quiser se espelhar, pô, muito obrigado, eu agradeço. E é um prazer, eu faço isso com uma naturalidade, com uma vontade bem bacana. É de graça, pega, é de vocês. Eu não sou coach, mas eu não sou coach. Eu sou um cara que comeu o pão que o diabo amassou, meu irmão. E continuei, perseverei. Outra coisa assim, se você uma parte assim de... Se você se espelha, se você se visse como tivesse que escolher um super-herói de uma maneira geral, que representa assim a essência do seu livro, a essência do que você faz, a essência da sua vida, a essência do que fez você chegar aonde você está, qual seria esse herói e por quê? Então, cara, falar de herói não tem como. Tem um capítulo inteiro, tem um capítulo sobre ele, que é sobre meu pai. Meu pai é falecido. Os verdadeiros heróis, eu acredito que não usam capas, né? Tem muito herói por aí. Tem muito herói no dia a dia, assim, que você pode se espelhar. Mas seria meu pai. Porque meu pai era igual a mim. Meu pai vendia sapato. Meu pai era porteiro. Meu pai fazia tudo, cara. Fazia tudo. Tem uma história muito, muito incrível, que é inacreditável a história. Só que eu vivenciei a história. E tá no livro como é e por que meu pai se tornou o gerente de porteiro. Ele foi a gerente do Clube Regatas de Caraí.
Quem frequentava aí, a galera de Caraí, quem frequentava aquele clube, vai lembrar da história e pode corroborar comigo. E se eu pensar num herói, seria meu pai, por causa da guerreiragem dele, da disposição, determinação daquele cara. Pô, eu olhava realmente. Alguém falou isso pra mim. Foi meu vizinho, falou assim: cara, você tá vendo como ela te olha? Cara, você é o herói dela, cara. Você é o herói. Eu não tinha pensado nisso. Como meu pai, eu tô falando aqui que meu pai era o meu herói. Caraca, que bacana. E eu passei pro outro lado agora. Pelo menos da minha filha, eu vou dar o meu melhor, vou dar tudo de mim, 100%, pra poder, se Deus quiser, poder ser o herói dela. Eu me vejo como 2 heróis. O Batman e o Homem-Aranha. Por quê? Porque o Batman, eu sou órfão, e Sério? do Homem-Aranha eu sou pobre. Mas é uma realidade. São os heróis brasileiros, cara. Existem muitos, provavelmente. Você falou de papagaio. Por que papagaio? Como surgiu esse nome aí, papagaio? Então, quando a gente falou um pouquinho no início, quando você quer buscar algo melhor, você sempre vai ser... É engraçado, né? É mais fácil a pessoa criticar, mas aquela crítica que tenta te destruir do que te alavancar, te incentivar. O grego deve ter vivido isso na época da Atlante. O grego sempre falou inglês também. Quando eu comecei a falar inglês, eu pegava para ser tradutor, né? A gente só ia para traduzir. Aí eu sofri muito. Por que a Arruda vai ficar só de papagaio? É papagaio de pirata? Esse termo veio e surgiu então que você virou. A galera tava fazendo. Papagaio é tradutor. O cara é tradutor. O cara vai lá, faz a comunicação da embarcação, dos gringos, da plataforma, com a equipe de mergulho, com o supervisor, faz aquela conexão ali. Sim. E infelizmente, eu não sei por que isso que incomodava alguns. Eles chamavam a gente até de gato de langue. Gato de langue. Será por quê, né? A história A história é essa. predecessores. E autógrafo já deu muito? E tem também uma historinha de autógrafo. Rapaz, então, olha só. Eu tenho atingido pessoas, ô Wagner, graças a Deus. Eu tenho muito no meu privado. A pessoa, pô, cara, que bacana. Tô acompanhando seu perfil há algum tempo. Isso é muito legal. Pô, tô gostando do que você faz. Pô, aí pede conselho. Conselho, se fosse bom, o nego vendia, né? Não dava. Mas eu vou lá, dou, cara, faz isso. O que você tá passando? Faz isso, faz aquilo. Tento dar um direcionamento igual me deram. Sim. E eu sou muito agradecido por isso. Aí, então, as pessoas falam, porra, cara, que bacana aí, o cara é internacional, não sei o quê. O elogio, ele é bacana, é maneiro, mas só que... Já que você falou, depois que você falou essa parada de internacional, depois fala pra gente desses lugares que você foi, tá. depois dessa parte aí que... Aí o elogio, eu vejo o elogio como o seguinte, o elogio ele tá ali, né? Você recebeu um elogio, você não encosta nele. Elogio é só pra cheirar, não é pra tocar. Porque eu conto no meu livro uma coisa que eu criei quando eu virei mergulhador fundo, que se chama, e isso já tem, na época eu nem sabia que existia, a agulha do ego. Que isso? A agulha do ego é o seguinte, eu tenho certeza que o Grego Cast vai ser um sucesso incrível, cara. E vocês vão longe. Eu tenho certeza disso. Eu virei mergulhador fundo. A situação melhorou. Opa, caraca. As pessoas falam que você é foda. As pessoas falam que você é o cara, não sei o quê. Cara, o elogio é só pra cheirar. Isso pode te levar à soberba. Entendeu? Então eu percebi. Eu percebi. Que você passou. Sim, Você eu passei sentiu, isso. você virou fundo Eu falei, e falou, caralho, eu tô agora- peito Não, de mas- pão. mas- O urubu começou a virar um peito de pão. Aí eu Venhamos e convenhamos, o mergulhador fundo. Você é mergulhar é um nível... um cara assim, diferenciado. É um nível altíssimo. Pra mim foi o topo da minha profissão. O topo. É um nível altíssimo de realização, de alcance. de realização, de alcance, Financeiramente também de é um... esforço físico. Foi muito bom. De esforço físico, Sim. esforço mental. Pra estar ali, o cara tem que ser brabo. Não, Tem que desgaste ser brabo. físico, desgaste mental. Porque você ficar 28 dias dentro de uma câmara hiperbárica que não dá o quê? Não dá 10 essa sala metros aqui. quadrados? Não dá essa Não sala dá essa aqui. sala aqui. São algumas câmaras, uma conectada na outra. Então, Mas uma câmara é menor que essa sala. é menor do que essa sala aqui. É de Você não mim tem pra tempo. vocês. Você não tem espaço para ir no banheiro, você não tem espaço para fazer um exercício, você não tem. Sim. É deitado, ou você tá deitado, ou você tá em pé, Sim. ou tá na vertical. Então, assim, para mim, o mergulhador fundo, independente pelo fato de já ter visto isso, eu não vivi, mas ter visto,
que eu li sobre isso, eu li a US Navy, posso falar que eu li ela toda, que eu traduzi a US Navy toda, assim, foram 900 e poucas páginas. Assim, ali fala bastante sobre o mergulho fundo. E o que é esse nível de chegar ao mergulho fundo, para mim só perde pro astronauta.